Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. O tratamento de uma criança com sobrepeso não depende apenas de um único profissional. Muitas vezes uma equipe multidisciplinar alcança o melhor resultado. E é esse o trabalho do Instituto AMO aqui em Fortaleza. Nossa equipe visitou a clínica. Infância e adolescência saudáveis resultam em qualidade de vida na fase adulta. O instituto foi criado para o tratamento clínico e cirúrgico da obesidade. E uma extensão desse grupo também foi criada para atender as crianças. Quem conversa mais com a gente sobre esse assunto é a Ana Magda Moraes. Ela é gastroenterologista e pediatra. Qual a importância desse trabalho que vocês desenvolvem para as crianças? O principal objetivo desse trabalho é focar na prevenção da obesidade, do sobrepeso, né? E, consequentemente, todas as doenças, a prevenção de todas as doenças que estão ligadas à obesidade, como diabetes tipo 2, a síndrome metabólica, as dislipidemias e até as doenças cardiovasculares. Então, o meu objetivo, né, como pediatra e como gastropediatra, é desde cedo, desde que a criança nasce, é a orientação em relação à alimentação saudável. Aqui, uma equipe multidisciplinar se reveza com esse objetivo, justamente de proporcionar a qualidade de vida e evitar doenças associadas. A gente conversa com a Milena Souza, ela é endocrinologista e pediatra. Milena, quais são essas doenças, então, que estão associadas? Qual a importância desse trabalho multidisciplinar aqui? Pronto, na verdade aqui o nosso trabalho visa mais a prevenção da obesidade, como a doutora Ana Magda já colocou. Então, assim, a gente chega para nós, uma criança com excesso de peso, então a gente vai avaliar aquela criança. A gente procura estimular atividade física, a gente procura corrigir o erro alimentar dessas crianças. Então, assim, a importância dessa equipe multidisciplinar, e tudo num só lugar, é isso. A gente conta com o auxílio do psicólogo, a gente conta com o auxílio da nutricionista, da gastro. Então, assim, a gente procura fazer um tratamento o mais completo possível, tentando dessa forma atingir o objetivo dessa criança, que é se tornar novamente uma criança eutrófica. Como é que administra a cabecinha das crianças diante desse problema da obesidade, né? A gente recebe aqui a psicóloga, a Clarissa Leão, que vai nos ajudar a discutir esse assunto. Clarissa, de que forma que a obesidade vai afetar o emocional de uma criança que está aí por volta de seus 8, 10 anos, né? Bom, a principal questão é a questão da autoestima, né? Que vem como consequência de todo esse percurso de vida obesa. E aí a gente vê muitas crianças trazendo queixas escolares, especialmente, o tão falado bullying, por receberem apelidos, por serem colocadas de escanteio, principalmente nas atividades que exigem um pouco mais de força física, o correr, o se movimentar, a agilidade, que as crianças obesas apresentam mais dificuldade. E você recebe crianças no consultório mais ou menos com esse perfil? Sim. Como é que tem se trabalhado isso? Bom, a gente trabalha com foco na ansiedade. A ansiedade é um dos fatores mais importantes dentro de um contexto de obesidade, tanto para promover o comer excessivo, como também como consequência desse quadro, né? Então a gente vai trabalhar com foco na ansiedade, promovendo um espaço onde a criança vai poder expressar esses sentimentos, vai poder administrar melhor todos esses conteúdos e como válvula de escape também da própria ansiedade, que funciona como uma pressão. Então ela tanto a culpa aí da ansiedade na hora que ela procura comer demais para suprir essa situação. Para suprir esse vazio, né? Que em geral é um vazio. E aí existem inúmeras explicações para isso, que podem ser explicações ligadas a traumas maiores, a questões emocionais maiores, ou não, ou simplesmente a um quadro patológico de ansiedade mesmo. No passado, assim, a gente não tinha nem essa expressão delimitada como bullying que a gente tem hoje, e isso a gente tinha a mesma frequência, talvez, que tenha hoje, mas não tinha essa preocupação em tratar, né? Não tinha esse nome, né? Quando é que a criança apresenta sinais de que ela deve ser levada para um consultório de um psicólogo? Dependendo da idade, a criança vai manifestar sinais diferentes. A criança mais nova não consegue expressar através da linguagem com clareza o que está sendo vivenciado, de repente, na escola ou nos ambientes sociais. Mas ela manifesta, muitas vezes, com uma expressão de tristeza, o isolamento, o choro frequente, a irritabilidade. São sinais para a criança menor.
Menor, eu estou falando por volta de menos de 8 anos, de 7 anos. A criança maior, já o pré-adolescente, ele já consegue expressar, através da linguagem, alguns sinais. Para isso, é preciso que haja um ambiente de confiança doméstico, para que essa criança se sinta à vontade e claramente possa dar vazão a esses sentimentos. E tem como o pai identificar também se aquela alimentação do filho está sendo impulsionada pela ansiedade ou está se tornando uma compulsão? Pois é, alguns sinais são importantes de serem vistos. Um deles é esse comer excessivo sem estar necessariamente com fome, fora de hora, com uma certa agitação e inquietação na própria alimentação. Aquele assalto de madrugada na geladeira é sinal claro. Os pais sabem que a criança está bem alimentada, no entanto, ela ainda solicita outros alimentos. Em geral, recorre a alimentos mais doces, mais gordurosos. Isso também é uma característica do transtorno de ansiedade. E não é qualquer alimento que ela não vai comer uma salada de alface, ela vai buscar um biscoito, ela vai buscar um salgadinho, alguma coisa que tenha até muitas vezes a tal da crocância, né, que promove esses alimentos, é um estimulador também. E quando essa questão a obesidade atinge a autoestima, seja num pré-adolescente, envolve vaidade, preocupação com o corpo, como é que vocês conseguem trazer de volta para ele essa autoestima mesmo, resgatar isso? Então, a gente vai trabalhar isso, como eu te coloquei, trabalhar o princípio. Não adianta trabalhar no sintoma em si, a gente vai trabalhar na causa, né, no que está promovendo. Entender esse adolescente ou essa criança em um contexto familiar. Atuar também junto à família, porque a família é indispensável nesse processo. Se a família não colabora com esse processo, a gente não tem resultados interessantes. E aí, junto ao adolescente, que já está numa fase onde a autoestima é quase que essencial, né? A gente vai trabalhar em alguns momentos com a fala, em alguns momentos com a expressividade corporal. E como é que deve ser o comportamento dos pais que dão esse apoio, esse ambiente agradável e de compreensão dentro de casa? Pronto. Começa especialmente pelo compartilhar do problema, né? Os pais precisam estar muito atentos ao que a criança está demandando naquele momento. Se é um momento para falar, se é um momento para compartilhar emoções, eles têm que estar disponíveis e dispostos a acolher isso. Iniciando o tratamento, como você já colocou aqui, é multidisciplinar, os pais têm que aderir a esse tratamento também. Então, a família, é muito importante que a família, os irmãos, os pais façam uma adesão a isso. Então, mudando o estilo de vida, o estilo alimentar e promovendo, estimulando na criança motivação para isso. Então, aquela questão do pai ser o exemplo, isso se mantém nesse momento, né? Isso se mantém muito, com certeza. Mas se o pai não consegue para ele, como é que ele vai conseguir para o filho? Pois é, aí a estimulação da motivação talvez seja um percurso muito difícil. Os pais também precisam de ajuda nesse momento. Entender qual é essa dinâmica, o que faz, porque muitas vezes os pais boicotam o próprio processo da criança, né? Há um boicote inconsciente nisso tudo, especialmente aí a figura materna. Ela é muito responsável por isso. A função prioritária da mãe é a função de nutrir. E ela termina estendendo um pouco essa função além da amamentação. E na tentativa de promover para a criança o preenchimento total. Tipo, passando a mão na cabeça, né? Mais ou menos isso. A mãe é aquela que, deixa ele comer só mais um pouquinho. É isso. E para ela, ver um filho gordinho, mais fortinho, tem um significado afetivo também, né? É como se o papel dela estivesse sendo bem feito, o papel dela de nutrir. E como é que o pai também, ou a professora, como é que a gente pode perceber que aquela criança já está partindo ali para sintomas depressivos diante dessa situação e pode entrar numa depressão mais grave? Mais uma vez, a questão da idade. Cada idade vai ter sua manifestação, né? Todos os detalhes da vida de uma criança, como sono, alimentação, irritabilidade, agitação maior, são detalhes importantes para falar de um sofrimento emocional, seja em relação à obesidade ou outras questões. Então, na criança menor isso é mais evidente. No adolescente, ele já consegue, não só nessas questões que eu já coloquei, de sono, de alimentação, mas também verbalmente expressar alguma coisa. Basta que haja um ambiente de confiança e propício para isso. Então, ele encontra... Se ele não encontra em casa, ele pode encontrar no consultório. Pode encontrar no consultório, pode encontrar na própria escola, na referência de confiança que tem com o professor ou com alguém da equipe escolar. Isso pode acontecer sim. Acontece de o paciente chegar
para um psicólogo com esse tipo de problema de obesidade, vocês indicarem para o nutricionista se ele não estiver tendo esse acompanhamento? Sim, necessário, indispensável uma equipe multidisciplinar, nutricionista, endocrinologista, o educador físico, né, e a equipe de psicologia. Ok, Clarissa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco a gente fala sobre outro assunto, as aulas de educação física, escolinhas de vôlei, natação. Qual o esporte indicado para as crianças gordinhas? É daqui a pouco. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.